necessárias que devem ser economizadas, porque os espíritos que partiram apenas e simplesmente querem evoluir em paz. Acendam, pela força das obras edificantes, as verdadeiras luzes que são como potentes faróis que se elevam das esferas terrenas ao alto, aos que já brilham no mundo espiritual. Isso é que lhes pedimos. Entendemos o sentimento da saudade, mas, em vez de choros, boas ações. O vigor dos espíritos a serviço do bem na terra é o ponto de vitória no espaço sideral. Por isso, façamos a nossa parte, não chorando por eles, mas orando por sua felicidade. E o congraçamento das vidas será naturalmente o próspero e radiante dia do encontro fraternal de humanidades, da terra e do céu, que se amam. A gratidão pela paciência e o abraço a todos que amavelmente me ouvem. Viva Jesus! Obrigado ao Dr. Bezerra de Menezes por essa mensagem tão esclarecedora e que se refere às profecias, quando invoca o estudo do formidável Isaías. Para iniciar essa palestra de hoje, eu vou também estar fazendo a oração inicial. Convido a todos a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, às esferas superiores. Agradecer a Deus por este dia, por essa semana que está por se encerrar. Senhor, peço que guie-nos no nosso caminho no bem aqui na terra, que nos dê o conhecimento necessário para que possamos continuar evoluindo e concluir a nossa missão. Nos guie, Senhor, por essa terra tão difícil, por esses dias tão difíceis. Nos guie no caminho do bem, por meio de seus ensinamentos, nos mostrando o caminho e nos guiando na senda do bem. Senhor, peço que nos agrace com uma palestra maravilhosa, cheia de conhecimento. Que assim seja. Já quero lembrar que quem for participar do PAS, no final da palestra, deve só aguardar sentado, que vai ser chamado de um por um. Vou passar a palavra para o Fábio. Boa noite a todos. Que a paz, o amor de Cristo se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre. Eu gostaria de iniciar passando para vocês esse livro de O Evangelho por Emmanuel, comentários do Evangelho segundo Lucas. Estou vendo muitas carinhas novas aqui. Tem 7 obras que foram escritas, explicando justamente todas as passagens dos 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas de Paulo, Cartas Universais e Apocalipse. É um livro, a Federação Espírita fez ajuntar, e colocou de acordo com o cronograma do nosso evangelho, facilitando muito a questão dos nossos estudos, e tirar as dúvidas. Então, tudo aquilo que Emmanuel trouxe para a gente está aqui contido nessas 7 obras. Maravilhoso. Indispensável a qualquer estudo que a gente possa fazer. E não poderia ser de outra forma. Nesse estudo de hoje, eu vou falar do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E me baseei praticamente sobre essas falas, através dessas falas de Emmanuel. Eu até queria ter colocado aqui no slide para a gente estar acompanhando as passagens dos Evangelhos de Lucas, de Mateus, mas não foi possível. Vamos assim mesmo, Bom, vamos entrar um pouco no contexto, lá na época de Jesus. Jesus, quando veio aqui à Terra, ele falava o aramaico. Os seus evangelhos foram escritos bem depois de sua morte.
o último, né, de João, bem depois, se eu não me engano, 67 anos depois. E eles foram escritos em sânscrito, que é uma linguagem que tem uma tradução muito difícil, devido à pobreza nos significados de suas palavras. Por exemplo, um dia, que significa um espaço de tempo de 24 horas, também poderia ser entendido por um período de uma era. Por isso que lá na Gênesis, Deus criou o mundo em 7 dias, ou em 7 períodos, 7 eras. Depende do entendimento do significado da tradução do Evangelho, que foi escrito em sânscrito. Também encontramos outra passagem na Bíblia que diz: mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a gente sabe bem o significado disso, porque as cordas, as linhas, eram feitas dos pelos dos camelos. E o animal, camelo, as cordas, as linhas, tinham o mesmo significado. Daí onde aconteceu essa tradução dessa forma. Por aí vamos indo. E se a gente trouxer para os dias de hoje? A própria língua portuguesa tem vários casos disso. São muitas palavras que o significado vai depender do contexto com que elas são colocadas. Por exemplo, a palavra manga. Se a gente pegar essa palavra para identificar os significados, manga pode ser a fruta da mangueira, pode ser a manga da nossa camisa. Em alguns estados brasileiros, é o cercado usado para prender os animais. Eu acho que hoje à tarde passou aqui em Redenção uma manga de chuva, não passou? Então tudo isso vai depender do contexto. O contexto acaba esclarecendo o que aquela palavra quer nos dizer. Bom, depois dessa prévia, dessa introduzida, é porque realmente as passagens que estão nos evangelhos desse capítulo 23 não é muito fácil. Senão vai acabar dando um nó em nossa cabeça. Esse capítulo 23, ele contém 4 partes específicas. A primeira dela começa bem assim: aborrecer pai e mãe. E muita gente ia com ele, e voltando Jesus para todos lhes disse: se alguém vem a mim e não odiar a seu pai, a sua mãe e mulher, e filhos e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25, 27 e 33. Lá no Evangelho, nós vamos encontrar mais outras passagens. Tem do Evangelho de Mateus. Eu vou me ficar só em apenas uma, devido ao nosso tempo, porque senão vai ficar muito corrido. Então, quando nós analisamos isso, realmente parece que vai dar um nó na cabeça, né? Como assim? Como é que ele está mandando eu odiar pai e mãe? Se há tempo atrás, né, antes disso, ele mandava
honrar pai e mãe através daquele mandamento maior. Agora não é mais? Será que ele já mudou de ideia? Não. Claro que não. Aí vem a explicação daquela prévia que eu falei no início. Vamos trocar essa palavra, odiar, por amar menos? Vamos ver como é que fica? Se alguém vem a mim e não amar menos a seu pai e sua mãe, não pode ser meu discípulo. Ele estava querendo colocar para nós que Deus está acima de tudo. É o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele veio dar testemunho daquilo que ele já vinha dizendo. Então, não tem nada de diferente nisso. Só a questão, no caso da transformação lá da língua dos sânscritos, e agora eu estou falando para vocês aqui em português. Quantas línguas, quantas traduções já foram feitas, né, Cláudio? Então, o Evangelho foi andando. Mas o mais importante é o ensinamento, né, que ele nos traz, que é a caridade e o amor para com todos. Nesse passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira forma para o ingresso sublime ao discipulado. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, afirma Jesus. Duas atitudes fundamentais recomenda-nos, se nos propormos a desfrutar a sua intimidade. Tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe os caminhos. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro de suas próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. Não conseguem a sua transformação moral. E muitos pretendem percorrer o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhes cabe, ficando apenas na reclamação de que o fardo está pesado. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos, infelizes, levando remorsos e azedumes por onde passam. Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam as responsabilidades e o serviço aos semelhantes, ficando na zombaria e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho. Uns se agarram a lamentações e ao rebaixamento moral. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade das horas, menosprezando os dons da vida. Não esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz renovadora das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento. Com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo, com o verdadeiro espírito cristão, de trabalho incansável no bem, se aspirarmos a com Cristo. Não vale apenas sofrer, é preciso aproveitar esse sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro de fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Bom, a segunda parte desse capítulo
que ele coloca, abandonar pai, mãe e filho. Diz assim: e todo que deixar por amor do meu nome a casa, ou os irmãos, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por um e possuirá a vida eterna. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29. Como assim? Jesus está barganhando agora? Ele mandou honrar, amar, agora está mandando abandonar? Será que ele mudou de ideia? Não. Na verdade, nós temos que entender o contexto da época em que foi escrito esse evangelho. Porque era muito comum lá na época que os filhos enterrassem os seus pais. Quer dizer, na cultura deles, tinha essa ideia de que o filho só estaria totalmente livre da responsabilidade com seus pais após o desencarne deles. Quando os pais desencarnassem, aí sim que os filhos iam ter a liberdade de ganhar o mundo, de sair com a sua família. Era normal que eles construíssem a sua vida ali ao redor dos seus pais, ali por perto, e se sentisse preso. Também encontramos outro significado que ele queria dizer com essa ideia. Que se a gente ficasse somente ali ao redor, naquele pequeno mundinho, que a gente ia perder oportunidades. Então ele queria dizer que nós tínhamos que abrir a nossa mente, abrir os nossos horizontes, mas sem abandonar pai e mãe. Ele não disse para nós ganharmos o mundo e deixar os nossos pais ao relento. Não foi isso que ele quis dizer. Nós devemos honrar, amar, ficar junto daquelas pessoas nossas queridas que nós tanto amamos, mas também devemos abrir a nossa mente, né? Procurar por aquilo que nos engrandece e nos fortalece, direcionando, buscando tudo aquilo que nos encaminha para o reino de Deus. Jesus explica que o êxito permanecerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, parece um contrassenso eu ter que sofrer. Mas como esquecer os sagrados deveres da existência, se o próprio Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido desse texto. Nos tempos mais antigos, numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra dos mosteiros, esquecendo obrigações superiores inadiáveis. Então o isolamento não é bom, né? Observemos, portanto, o que representa renunciar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, ganhando-as do céu. Melhor que eu tenha perdas materiais e que acumule ganhos espirituais, onde a traça e a ferrugem não corroem. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-se ainda mais a eles, a fim de trabalhar
no aperfeiçoamento com Jesus. Sem dúvida que todo o estudo do Evangelho que eu fiz, a carapuça serve, né, Cláudio? Ela vem direto para a gente, primeiro para a gente. Mas eu fiquei muito realizado com o estudo dessa palestra, porque eu acho que todos aqui sabem, eu sou o instrutor de formação. Aliás, eu sou contador de formação, que eu nunca exerci, né, Cláudio? Eu exerci instrutor. E nesses mais de 20 anos, dentro de um carro dando aula, quando a gente vai ensinar alguém a andar, a dirigir um carro, ele fica muito nervoso. E a pessoa, quando ela fica nervosa, tem duas características principais. A primeira é a perna direita que não para no assoalho do carro. Aí já não é só as mulheres, viu, Cláudio? A pessoa fala demais, fala pelos cotovelos. Então você imagina, em 20, 25 aulas, dá tempo dele contar a história da vida dele, do pai, do filho e do irmão. E o que a gente ouve muito são os relacionamentos, são os problemas entre os casais. Então não tem como a gente não ouvir isso. E o que eu mais ouvi assim, mas meu irmão já está na terceira esposa, na quarta. Eu não sei porquê, quando é que ele vai parar? Porque ele diz que ainda não achou a mulher, a companheira certa, a esposa ideal. Mas eu não concordo com isso, porque se na segunda não deu certo também, na terceira o problema era nele. Não era na esposa, né? Então, infelizmente, as pessoas hoje, elas estão criando uma grande expectativa no outro. Os jovens, quando estão pensando em casamento, eles almejam a felicidade no cônjuge. E não é nada disso. Tem pessoas que ainda vão mais além, que quer colocar a sua satisfação pessoal, das suas frustrações nos seus filhos, e quer empurrar aquelas realizações que ele não conseguiu para os seus filhos. E isso acaba não dando certo, porque eles têm os seus próprios interesses e as suas realizações. Emmanuel me trouxe grande esclarecimento nesse, porque ele nos mostra que nossas realizações só dependem dos ajustes que eu vou fazer nas minhas expectativas. Eu tenho que deixar de colocar ela no meu colega de trabalho, no aluno que está ali no colégio estudando ao meu lado, ou no meu cônjuge. Eu tenho que colocar essas expectativas em mim. Irmãos, a felicidade só depende de nós. Se eu estou com um problema e eu levanto triste, acanhado, é porque eu deixei me abater. Depende do seu estado de espírito, de você se colocar feliz. Casamento, segundo o Evangelho, tem que ser um casamento de almas. É um encontro, uma renúncia. Receber, acolher, direcionar, ficar juntos, uma nova vida. E daí receber aqueles que fazem composição do nosso núcleo, onde a harmonização das diferenças será o toque maior do nosso toque de ideias. Gente, isso aqui é fantástico. Eu vou ler de novo para vocês. Nós devemos buscar juntos uma nova vida e daí receber aqueles que fazem composição do nosso núcleo, onde a harmonização das diferenças será o toque maior do nosso toque de ideias.
é no seio do lar que vai acontecer as diferenças, as divergências de opiniões. É no nosso trabalho, é na escola, é no nosso lar que está o nosso próximo, a quem nós devemos compreender, aceitar, entender, perdoar. Então, só aí, depois disso, esse casal deve amar mais a essência do que as aparências. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o jubilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciará aos teus, fazendo-lhe todo o bem por dedicação a Jesus. Nós não. Nós já queremos a companheira perfeita nessa encarnação mesmo. Diz, não, eu não te merecia. Pois é a pessoa certa que Deus colocou no seu lar. É justamente ela que você estava precisando nessa reencarnação. Não é mais ou menos assim? Vocês concordam? A terceira parte dos assuntos da moral estranha, que é esse capítulo 23, deixai os mortos enterrar os seus mortos. E a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permite que vá eu primeiro enterrar meu pai? E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, 59, versículo 60. Essa história, ela entra dentro daquele exemplo que eu citei no início. Porque sepultar o pai, pode ser que o pai dele houvesse morrido, e ele tinha pedido para Jesus que ele ia sepultar o pai dele e retornava, mas eu não acho que seja esse o contexto. O contexto aqui é aquele de antes, que ele se sentia preso. Então ele pediu para Jesus, deixa assim que eu sepultar meu pai, minha mãe, que eu estiver livre de compromisso com meus pais, eu venho e te sigo. E Jesus diz para ele, não, eu preciso que você venha agora. Era um chamado com urgência. Claro que em nenhum momento Jesus iria privar ele de sepultar o seu pai, de prestar uma última homenagem a seu pai ou a sua mãe. Então, tudo isso está dentro daquele mandamento maior de honrar pai e mãe. Também temos outros chamados, que é o desapego, que é o libertar, pois deixar que os mortos cuide de enterrar os seus mortos. Eu acho que praticamente aqui todos já sentiram a dor de uma perca, né? Talvez esses jovens aqui ainda não tenham passado por esse sentimento, mas é normal que nós nos sentimos muito abatidos, sentidos após a perda de um ente querido. Por mais que sejamos espíritas, que conhecemos as leis de Deus, por mais que sabemos que daqui a pouco estaremos ali com Ele novamente, nós ficamos ali, muito triste, abatido, às vezes com as roupas, as fotos dessa pessoa, as coisas dela. E sentimos uma aflição muito grande no coração. E a pessoa que está lá do outro lado, ela vai sentir isso também. Ao invés dela seguir o seu caminho natural para a espiritualidade,
o caminho para Deus, ela vai sentir esses atropelos daqueles que está provocando do lado de cá. E praticamente em uma simbiose, essas duas pessoas sofrendo. Quando Jesus faz esse chamado, deixai os mortos enterrar os seus mortos, permita que essa pessoa que está voltando para a sua verdadeira pátria, para o encontro com Deus, que ela encontre suas pessoas queridas, aquelas pessoas que já desencarnaram antes dela, e que realmente irá recebê-la se ela tiver merecimento. Ou que encontre misericórdia, se essa pessoa não observou os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Aí restará um tour pelo umbral para cada um de nós, se não observar o seu Evangelho, os seus ensinamentos de caridade e de amor. O espírito que chega lá do outro lado, nessa nova vida, ele vai ser direcionado, ele vai ser atraído pela sintonia dos seus pensamentos. Ele será levado para junto daqueles que se afiniza com ele. E essa força motriz, fluídica, ela vai construir um mundo novo para esses irmãos que se afinizam. Cabendo a nós que estamos do lado de cá, a oração, né? O louvor, o agradecer, o pedir, a superação, né? A comunhão para o nosso irmão que foi antes de nós. Pois há sempre numerosos mortos em nossa luta de cada dia, convocando-nos à prece da diligência e da bondade. Há juízes afundados em covas de lama. Há legisladores paralisados em terríveis enganos da alma. Há sacerdotes enterrados em brilhantes mausoléus, encarcerados em urnas infernais. Há jovens mortos no vício. Há velhos amortalhados no frio do desencanto. Se proclamar a verdade para essas almas, cadaverizadas no esquecimento das leis divinas, de certo, responderão com a inércia, com a ironia, com a imobilidade e com a negação. Para semelhantes retardados de espírito, pronunciou Jesus as palavras: deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O quarto assunto desse capítulo diz: não vim trazer a paz, mas a espada. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Serão os seus mesmos domésticos. Evangelho de Mateus, capítulo 10, 34 e 36. Quando nós paramos para ouvir isso, pensamos: que discurso é esse? Isso é de um guerreiro sanguinário? Claro que Jesus não queria dizer isto que está aqui ao pé da letra, mas essa interpretação foi feita ao pé da letra. E muitos quiseram criar o caminho da paz através de guerras, através da espada. A guerra santa dos cristãos durou 5 séculos. Imaginem quantos irmãos foram decepados por não aceitarem Jesus.
quando não era nada disso. Ele queria dizer que a paz era o caminho. E essa doutrina, essa novidade que ele trouxe, mexeu muito com os povos da época. Muitos pontos de vista diferentes. E as pessoas não querem sair de sua zona de conforto. Ele trouxe algo muito novo. Tanto é que os fariseus, os publicanos da época, não entenderam. E pensaram que se matassem o homem, assassinaria a ideia. Por isso mataram Jesus. Mas alguns anos depois, essa ideia, essa verdade que ele trouxe, que surgiu num cantinho lá no interior daquele reino, daquele império romano, ela vai tremular lá dentro do palácio. Essa bandeira que era o cristianismo vai parar em Roma. Lá no livro Consolador, na pergunta 304, pergunta assim: qual o espírito destas letras? Abre aspas. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Respondem. Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. Nós achamos isso pesado, forte, porque nós estamos aqui nesse corpo, na matéria que é pesada. E, infelizmente, os nossos vícios, as nossas paixões nos arrastam. Mas a partir do momento que o Espírito começar a sua transformação moral, a sua elevação, o seu trabalho com a dedicação afinco, pelo fortalecimento dos bons espíritos, o nosso fardo vai se aliviando. A lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração. Quais seriam, hein, gente? Sempre capitaneados pela ignorância e vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. O mundo, até a época do Cristo, legalizara a prepotência do ódio e da ignorância, mantendo a terrível dominação através da espada mortífera da guerra destruidora. A realeza do homem era revestida pela tirania do ouro, arruinando e oprimindo onde estendesse as suas garras destruidoras. Com Jesus, no entanto, a espada é diferente, voltada para o seio da terra. Representa a cruz em que ele mesmo prestou o testemunho supremo do sacrifício e da morte pelo bem de todos nós. É por isso que o seu exemplo não justifica os instintos desenfreados de quantos pretendam ferir ou guerrear em seu nome. Então, infelizmente, os nossos irmãos interpretaram essas escrituras erroneamente, né? E na maioria das vezes em favor dos seus interesses pessoais e não no interesse do Evangelho. A disciplina e a humildade, o amor e a renúncia marcam-lhe as atitudes em todos os passos de sua senda.
Flagelados e esquecidos entre a zombaria e a calúnia, o perdão espontâneo flui, incessante da alma, para somente retribuir bênção por maldição, luz por treva, bem por mal. Assim, se recebeste a espada simbólica que Jesus trouxe à vida, lembra-te de que a batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva e rija dentro de nós, a fim de nos envolver sobre o pretérito, a espada de nossa antiga insensatez. Venhamos a convertê-la na cruz redentora, em que combateremos os inimigos de nossa paz, ocultos em nosso próprio eu, em forma de orgulho e intemperança, egoísmo e animalidade, consumindo ao preço de nossa própria consagração a felicidade dos outros. E essa felicidade do outro é a única estrada suscetível de nos conduzir à grande luz. Sem o outro, a gente não vai a lugar nenhum. Na guerra cristã, quem abraça os princípios cristãos se converte em soldado daquele que nos disse: eu não venho trazer a paz, mas a espada. Nessas palavras, o Senhor refere-se claramente à guerra em que nos achamos alistados para o serviço ativo. O campo que apresenta comportamento agressivo, ou o campo que tem a tendência para a guerra, permanece na intimidade de nós mesmos. A ação é contra as comodidades do eu, contra a cristalização do egoísmo multissecular. Não tenha dúvida, nós somos espíritos milenares. Estamos nessa estrada há muitas encarnações. O plano de combate jaz estruturado no Evangelho Redentor, cujas indicações deveremos realmente viver se buscarmos o triunfo do seu Evangelho. E notificados de que ele mesmo, por amar e servir, não conseguiu escapar ao supremo sacrifício, busquemos eleger a humildade perante o orgulho, o silêncio diante do mal, o serviço à frente do ataque e a serenidade ao lado da violência. Por normas, ideias e trabalho, no testemunho do reconhecimento, a vitória real da sublime cruz e plena ascensão para a vida maior. Seu Richard, eu disse que hoje ia ser rapidinho, né? Mas está terminando. Assim, para encerrar, eu posso dizer que não tem nada errado. Tudo está certo. A raça humana é uma das mais atrasadas em nosso orbe. Se buscarmos o nosso crescimento, tem que ser através de muito trabalho e esforço pessoal, dedicação de cada um. Porque ninguém foi criado anjo. Todos nós fomos criados iguais. E se tem alguns melhores ou mais à frente, foi devido às suas escolhas acertadas. A estrada é uma só: viver o Evangelho Redentor do Cristo, que Ele nos mostrará o caminho, e esse caminho deve ser pela felicidade do outro, nunca a minha. Por isso eu convido todos vocês, vamos trabalhar as nossas mazelas morais e buscar a nossa transformação pela caridade e pelo amor que o Cristo veio à Terra nos ensinar. Boa noite a todos e eu devolvo a palavra ao Richard para fazer a nossa oração final.
Convido a todos, mais uma vez, a fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, agradecer por esta palestra, por mais este conhecimento, que possamos utilizá-lo com sabedoria na nossa evolução, na nossa caminhada aqui na Terra. Que o Senhor nos guie neste caminho que estamos traçando aqui. Nos guie, Senhor, por mais esta semana que está se iniciando. Nos dê forças para continuarmos aqui. Agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui mais um dia reunido com tantas e tantas pessoas. E obrigado, Senhor, por poder estar aqui na terra mais um dia. Que assim seja.